Pronto. Gente, então vamos lá. Vou começar a explicar já para a gente poder copiar aí. Só lembrando vocês, então, que semana passada a gente encerrou, então, mais 2 pontos da avaliação. Não lembro se eu lancei ou não no sistema, mas eu corrigi as avaliações de vocês, tá? Substitutiva, certo, turma? E aí, na sexta-feira, então eu vou explicar hoje, relembrar para vocês como que a gente resolve a equação de segundo grau. Daí, amanhã e quinta temos aula, mais conteúdo, exercício. Sexta-feira eu vou fazer mais uma atividade valendo 2 pontos, tá? Para a gente fechar a nossa avaliação desse segundo trimestre, tá? Então é importante que vocês venham essa semana e que, principalmente na sexta-feira, vocês estejam presentes para fazer essa atividade. Vamos lá, equações de segundo grau. Então, eu já tinha começado na semana passada a explicar para vocês com relação à equação de segundo grau, certo? Então, relembrando, equação de segundo grau é toda a equação escrita da seguinte forma: A que multiplica x ao quadrado mais B que multiplica o x mais C igual a 0. Tá? Sendo que o A tem que ser diferente de 0. B e C podem ser iguais a 0, só que aquilo que eu falei semana passada não faz sentido, né? Ter B e C igual a 0, porque daí você vai estar zerando essa parte aqui também, tá ok? E aí o que acontece? Quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente tem que, primeiro, escrever ela dessa forma aqui, nessa ordem, tá? Segundo, identificar quais são os coeficientes. Então, qual é o valor do A, o valor do B e o valor do C, tá? Para a gente usar a tal da fórmula de Bhaskara. Então, esse cálculo aqui do discriminante delta e aí depois o cálculo de 2 valores no x é o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, tá certo? É uma das formas que a gente tem para resolver uma equação de segundo grau. Existem equações que são mais fáceis de serem resolvidas, equações de segundo grau. Por exemplo, se eu tiver aqui x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Por que é uma equação de segundo grau? Porque o x está elevado ao grau 2, x elevado ao quadrado. Essa equação aqui é muito fácil de ser resolvida. A gente chama de equação incompleta, onde eu não tenho o valor de B. Então, o A é 1, o C é menos 16. Nessa equação aqui, eu não tenho o valor do B. E aí, como que eu resolvo, professora? Se x ao quadrado menos 16 é igual a 0, então eu posso dizer que x ao quadrado é igual a 16. E aí a pergunta é, qual número multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 16? 4. É o 4. Aqui nesse caso, Danilo, muito bem a sua resposta, só que a gente pode falar que é mais ou menos 4.
porque menos 4 vezes menos 4 também fica positivo. Menos com menos dá mais na multiplicação. Então, a partir desse momento que a gente começa a estudar equações de segundo grau, a gente começa a compreender por que eu tenho aqui mais ou menos raiz de delta. Tá? Aqui, por exemplo, 169. Raiz quadrada de 169 é 13, certo? Mais ou menos 13. Por quê? Menos 13 vezes menos 13 também vai ser igual a 169, certo? Regras de sinais. Até então, quando a gente estava estudando lá até no 8º ano, a gente não dizia que raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. A gente só falava, raiz quadrada de 16 é 4, 4 vezes 4 é 16, tá? Agora entra o mais ou menos aqui. Por que eu estou falando dessa forma, 8º ano? Porque lá no 9º ano a gente já estudou equação de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, tá? Equação de segundo grau, certo? E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Determine o número de lados de um polígono. Então, eu quero determinar a quantidade de lados de um polígono que possui 20 diagonais. Tá? Então, está aqui uma equação. O número de diagonais de um polígono é igual ao número de lados, n, que multiplica, abriu parênteses, n menos 3, fechou parênteses, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, eu quero saber o número de lados. Aliás, a prof aqui escreveu errado, né? A minha incógnita é n, não é x. Presta atenção, professor, o que a senhora está fazendo. Aqui, no caso, eu tenho n, não tenho x. Mas isso é só uma questão de notação aqui, porque eu sei que eu estou calculando o número de lados, tá? Eu empolguei e fui para o x, que é o que a gente está acostumado a fazer. Tá? Então, aqui, ó, gente, a quantidade de diagonais são 20, é o dado do problema, tá? Um polígono que possui 20 diagonais. 20 é igual a n vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. Olha o que eu fiz. Eu trouxe o n vezes n menos 3 para cá. Eu já multipliquei. N vezes n é n ao quadrado. N vezes menos 3 é menos 3n. Então, eu trouxe para o lado de cá, certo? 2 vezes 20. Gente, o 2 está aqui embaixo dividindo. Ele vai lá para aquele lado multiplicando. 2 vezes 20 é igual a 40. Então, além de eu já resolver isso daqui, multiplicar isso, eu já troquei de lado. Então, aonde que a gente vai conseguir a experiência para fazer essa troca de lado aqui? Para entender o que está sendo feito? É praticando, certo? E aí, o que eu fiz? O n que estava deste lado da equação positivo, ele vem para o outro lado da equação negativo. E aí, eu tenho uma equação de segundo grau. N ao quadrado menos 3 vezes n menos 40 igual a 0. Tá? Por que uma equação de segundo grau? Porque a incógnita, n, é o que eu quero calcular, está elevado ao quadrado. Tá? Então, já aproveitando para fazer a correção, que eu fui lá no automático e escrevi x. X é igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Porque a gente está acostumado, aqui ó, equação de segundo grau. Mas pode ser qualquer letra. Então, quando você vê uma incógnita que está elevado ao quadrado, você identifica como uma equação de segundo grau. Tá ok? Então, pode ser qualquer letra. Nesse caso, eu estou usando n porque eu quero calcular o número de lados. E aí, primeiro passo, escrever a equação na ordem correta. Então, vou apagar aqui para vocês perceberem melhor. Como que estava escrito aqui em cima? Vamos lá. Olha o pulo que a professora deu ali na hora que eu passei para o quadro. Né? O que eu tinha aqui? Acompanha comigo. 20 é igual a n, que multiplica n menos 3, tudo isso dividido por 2. É
equação que eu tenho aqui para calcular a quantidade de lados. Eu quero descobrir o valor do N. Fazendo passo a passo, o 2 vem para cá multiplicando. Então, 2 vezes 20, 40 é igual. Aqui eu vou multiplicar N vezes N, N elevado ao quadrado. N vezes N mesmo. N vezes menos 3, menos 3N. E aí eu estou com a equação escrita dessa forma. Eu não quero, porque eu tenho que organizar a equação para que eu possa identificar A, B e C. É na ordem, tá, gente? O A sempre é quem multiplica o elevado ao quadrado. O B é sempre quem multiplica a incógnita que está no grau 1. É sempre nessa ordem. Então eu vou organizar. O 40 está positivo, vai para lá negativo. Vai ficar zero aqui. Então o que eu vou ter? N ao quadrado menos 3N menos 40 é igual a zero. E aí eu organizei. Tá? N ao quadrado menos 3N menos 40. Gente, tá organizada a equação? Segundo passo, identificar A, B e C. Por quê? Para eu calcular o delta e para eu calcular o valor da incógnita, eu preciso saber quem é A, quem é B e quem é C. Não tem nenhum valor multiplicando o N elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? 1 vezes N ao quadrado. Se não tem nenhum valor é porque é 1. Então, o que eu tenho? A igual a 1. Aqui. O B é o valor que está multiplicando a incógnita. Menos 3, gente, isso é fundamental. B igual a menos 3. O sinal negativo. Traga o sinal junto. Então, menos 3 vezes N, menos 40. O C é igual a menos 40. Certo? Os sinais são fundamentais para a gente poder calcular aqui, tanto o valor do delta quanto os valores do N. Vamos lá, gente. Tivemos um problema na nossa avaliação lá da equação do primeiro grau. Quando eu escrevi para vocês, eu cheguei lá e escrevi para vocês W elevado ao quadrado. Não lembro que número que era aqui, 2 vezes W ao quadrado. Vocês, o W era 5. O W era igual a 5. Na hora de calcular isso daqui, vocês fizeram 4 vezes 25. E aí encontraram o 100. Tá? Só que, se vocês olharem bem aqui, o 2 não está elevado ao quadrado. Para que isso aqui seja igual a 4 vezes 25, eu preciso obrigatoriamente colocar um parênteses. Obrigatoriamente colocar um parênteses. Tá ok? Então, isso é importante aqui na hora de eu calcular o B elevado ao quadrado. Eu quero determinar o valor do delta. Então, primeiro passo, não, já estou no terceiro passo aqui. Vou calcular o valor do delta. Vocês já copiaram, a prof só está repetindo aqui na explicação para vocês. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso daqui faz parte da fórmula de Bhaskara. Isso faz parte, isso não se mexe, não se muda. Tá? Isso faz parte da fórmula de Bhaskara. Então, o que acontece? Eu tenho que substituir o B, tenho que substituir o A e substituir o C. Eu tenho que saber quem são. Quais são esses valores? Então, vamos lá. B menos 3. Aqui ele está falando que é B elevado ao quadrado. Tá? Então, o que vai acontecer? O B é negativo. Eu obrigatoriamente tenho que colocar um parênteses. Porque menos 3 vezes menos 3 vai ficar mais 9. Menos com menos dá mais na multiplicação. E aí, gente, regra de sinais. Se vocês não souberem bem as regras de sinais, não vai dar certo usar a fórmula de Bhaskara. Porque um implica no outro. Então, eu tenho que saber as regras de sinais.
para que eu possa usar corretamente a fórmula de Bhaskara. Vejam só, o que eu tenho na sequência? Olha só, no lugar do B eu coloquei o menos 3 elevado ao quadrado. Coloquei parênteses porque é negativo. Agora eu tenho menos. Este menos é da fórmula. Menos 4 vezes A. Vamos lá procurar o valor de A. Quanto vale o A? 1. Menos 4 vezes 1. Vezes C. Quando eu falo aqui AC, é A vezes C. AC. A vezes C. Tá ok? Qual que é o valor do C? Menos 40. É negativo, coloca entre parênteses. Ah, professor, e se eu não colocar o parênteses? Olha o que vai virar isso aqui sem parênteses. Aí o aluno distraído vai escrever isso aqui. E aí o que o aluno distraído vai fazer? Vai calcular que delta é igual a menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1, menos 40. Pronto. Aí você nunca vai ter um valor aí de raiz, você não vai ter um valor do x, porque não existe, ou melhor aqui, o delta, não existe raiz quadrada de número negativo. Raiz quadrada de número negativo não existe, porque não existe nenhum número elevado ao quadrado que seja negativo, porque menos com menos sempre é mais. Então não existe, tá, turma? Então, isso aqui vai estar sempre errado se você fizer desse jeito. Por que é fundamental eu usar o parênteses? Para eu lembrar que estou multiplicando um número negativo. E aí vou fazer corretamente. Menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3 é 9. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 40, menos vezes menos é mais. 4 vezes 40 é 160. Então, o delta é igual a 169. E aí eu sei, já de antemão, que eu vou precisar calcular a raiz quadrada do delta. E aí existem alguns truques, né, na internet. Raiz quadrada de 169, eu vou precisar saber esse valor. Relembrando lá que um dia eu lembro que eu ensinei para vocês com relação a valores de referência. Tá? Então, para eu descobrir a raiz quadrada do 169, eu tenho que saber valores de referência. O que são os valores de referência? Por exemplo, eu sei que 10 vezes 10 ao quadrado é igual a 100. E eu sei que 20 ao quadrado, 20 vezes 20, ó, 20 elevado ao quadrado é igual a 400. São valores de referência para mim, que são valores fáceis. Para mim, referência tem que ser fácil, tem que ser alguma coisa fácil, tá? Então, isso é uma referência que eu trago. O 169 está aqui, ó, no meio. Não bem no meio, né? Mas está entre 100 e 400. Então, o valor que eu vou ter aqui vai estar entre 10 e 20. Então, raiz quadrada de 169 é alguma coisa entre 10 e 20. E aí eu tenho que lembrar da tabuada. Quais números? Um número multiplicado por ele mesmo que acaba em 9. Eu tenho 2, né? Tenho 3. 3 vezes 3 é 9 e tenho 7. 7 vezes 7 é 49. E aí eu vou tentar os dois. Só que, gente, eu tô falando que acaba em 9. 3 e 7, tá? Só que eu sei que não é nem 3 nem 7. Porque está entre 10 e 20. Então, esse valor ou vai ser 3 ou vai ser 17. Porque está acabando em 9. Ou 13 ou 17. E aí, por lógica, eu penso, não, mas o 13 está mais perto do 100. É isso que eu falo para vocês, é isso que é lógica, que a gente desenvolveu o raciocínio. Tá? Não, mas o 13 está mais perto aqui do 10. O 169 está mais perto do 100. Então, eu vou tentar. E aí, como que eu faço para descobrir se é mesmo esse valor? Eu tenho que fazer 13 vezes 13 para eu descobrir, tá? Isso é tentativa e erro. 13 vezes 13, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. Somou 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1. Aqui, ó, acaba em 9. 6 e 1. Ok, então raiz quadrada de 169 é o 13. Com o tempo,
essas informações, é claro que eu já sei aproximadamente ali entre o 10 e o 20, a gente já consegue imaginar mais ou menos quanto que vai dar esse valor, né? Por exemplo, do 11, do 12, do 13, tá? A gente já sabe mais ou menos quanto que vai dar esse valor. A gente já tem o que a gente chama essa experiência, esse feeling. Mas você, aluno, está fazendo uma prova classificatória, tá? Vocês têm que prestar atenção nisso, certo? Como que eu vou chegar mais rápido nesse resultado? E aí, vamos lá. Segunda parte da fórmula de Bhaskara. Eu vou calcular os valores da incógnita. Não é x, porque eu estou usando ele, que representa a quantidade de lados. Então, a fórmula de Bhaskara é N igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o A. Olha a importância de a gente entender o que é uma equação, tá? O que é uma fórmula. Eu, particularmente, eu gosto de chamar de equação, porque fórmula a gente usa mais na área de química. A fórmula molecular da água, a fórmula atômica da água. A gente fala fórmula quando a gente está falando de química, tá? A fórmula do medicamento, aí a gente usa fórmula. Aqui na matemática eu prefiro usar a equação, mas não é erro falar fórmula, né? Então aqui está uma equação. Por que equação? Porque tem uma igualdade. Então eu tenho igualdade e tenho os dois lados aqui, então eu tenho uma equação, tá? Calculando, eu vou substituir. Gente, presta atenção. No lugar do B, eu vou usar o menos 3. Só que esse menos que está escrito aqui, ele é da equação. Ele já tem um menos ali, que precisa ser escrito novamente. É menos B. Então, vai ser menos, abriu parênteses, menos 3. Por isso, é fundamental eu identificar aqui o coeficiente B com o sinal. Porque lá na equação eu tenho menos B. Se o B é negativo, menos com menos fica mais, tá? Mais ou menos raiz de delta, que é 13, dividido por 2 vezes o A. 2A, 2 vezes o A. Então, 2 vezes 1, que é o próprio 2. Tá? E daí tá aqui, a gente calcula, eu costumo, já é de praxe, a gente calcula primeiro o valor positivo. Menos 3 mais 13. Ah, não, perdão. Aqui eu esqueci, ainda falta uma fase, não é menos 3. Menos com menos é mais, né? Então eu vim pra cá, ó. Menos com menos é mais. Eu tenho 3. Ele fica positivo. Olha a diferença que dá. Porque se fosse menos 3 mais 13 seria 10. Olha a diferença que dá se cometer esse erro, né? Que eu já ia fazendo aqui com vocês. Então aqui, ó, gente. Menos com menos é mais. Então vai ficar 3 positivo. Ó, vou botar aqui para cá. 3 positivo mais ou menos 13 dividido por 2. E aí você faz primeiro o valor positivo. 3 mais 13, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, o primeiro valor do N que eu achei são 8 lados, um octógono, tá? Segundo valor do N que eu achei, 3 menos 13 dividido por 2. 3 menos 13 fica menos 10. E aí eu pergunto para vocês, existe algum polígono que tenha menos 5 lados? Isso é válido para lado de polígono? Não. Polígono não tem lado negativo, não existe. É 1, 2, 3, são só números naturais, tá? Não existe polígono com menos 5 lados. Então, menos 5 você descarta porque não é conveniente para a pergunta que foi feita lá no início do problema, que dizia, calcule ou determine a quantidade de lados de um polígono que tem 20 diagonais. Portanto, o polígono que tem 20 diagonais é o octógono.
Porque N igual a 8. 8 lados 20 diagonais. Certo? E aí, gente, é um problema bem interessante, é um problema tirado de Enem, porque ele envolve muito conhecimento. Muito conhecimento. Então, conhecimento de Bhaskara, certo? O conhecimento aqui de você usar esta equação também, que calcula a quantidade de diagonais de um polígono. Então, você está entrando geometria. Da geometria, você vai para uma equação de segundo grau, que você vai ter que usar o Bhaskara. Quando eu vou usar o Bhaskara, eu tenho que aplicar conhecimentos como regras de sinais, aqui, que eu não posso deixar de conhecer essas regras de sinais, e raiz quadrada também, que eu não posso deixar de saber quanto é a raiz quadrada de 169. Tá certo, turma? Conseguiram acompanhar aqui? Tá? Então, vamos lá. A gente pode resolver muitos exemplos de equações de segundo grau. Agora, vamos fazer o mesmo cálculo, só que eu quero um número de diagonais diferentes. Tá? Vamos fazer que eu tenho duas diagonais. Fácil, né? Sendo D igual a 2, duas diagonais. Calcule. Não, 2 é fácil, né? Deixa eu mudar esse número. Fazer um número D igual a 26. Sendo D igual a 26 diagonais. Calcule o número de lados. É o mesmo passo a passo, só que agora vocês vão substituir o D igual a 26. Pode copiar lá, gente. Eu vou iniciar do polígono. Então, eu tenho D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Pode copiar. Estou começando aqui para vocês. Vamos lá. 26 é igual a N ao quadrado menos 3N dividido por 2. N ao quadrado menos 3N é igual a 52. Notem que o valor do A e do B vão ser os mesmos. Se eu não me o que acontece? Abre parênteses, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes, abre parênteses, gente, importante os parênteses aqui. Então, o delta é igual a 9 mais, isso dá 8, dá 8. Então, o delta é igual a 217. Menos B. Vou fazer aqui para vocês porque o tempo está curto. Daí aumenta os zeros. Menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 237 dividido por 2.
coisa, tá? Raiz quadrada de 217. Porque 15 vezes 15 dá 225. Então, deixa a prof fazer aqui. Raiz quadrada de 217. 14,7. Tá aqui. Raiz quadrada de 217, aproximadamente 14,7. Uma informação aqui para vocês. E a gente vai parar ali mesmo no militar. Não vai continuar em conta, não. Gente, qual que é o sentido disso daqui? Né? Eu estou supondo que eu tenho 26 diagonais. 26 diagonais. E aí eu peço para você calcular o número de lados desse polígono. Tá ok? O que acontece? Apliquei lá a equação que calcula o número de diagonais. Então, substituí 26. O que eu fiz aqui, mais uma vez, gente, só para reforçar? N vezes N é N ao quadrado. N vezes menos 3 3N, dividido por 2. Aí o 2 passa para cá multiplicando, 26 vezes 2 igual a 52, tá? Aí eu tenho a equação aqui do segundo grau. N ao quadrado menos 3N menos 52, igual a 0. Então, eu identifiquei A, B e C. B, desculpe, é menos 3 e o C é menos 52. Fui calcular o delta, usando a equação que eu tenho. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fiz todo o processo, cheguei no delta igual a 217. O que acontece aqui? Esse delta não é um quadrado perfeito. O que são os quadrados perfeitos? Quando eu tenho um valor exato elevado ao quadrado. Deixa eu só fazer a conta aqui. 14 vezes 14. Se eu não me engano, isso é 196. Vamos só fazer aqui. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 dá 5. Somou. 1 vezes 4, 1 vezes 1. Tá aqui, ó. 196. 14 vezes 14. 15 vezes 15 dá 225. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5 dá 7. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somou. 5 e 7, 12. Vai 1, 225. Quadrado perfeito. 14 elevado ao quadrado é 196. 15 elevado ao quadrado é 225. O 217 está no meio. Está entre o 14 e o 15. Então, eu usando a calculadora, eu cheguei num valor aproximado de 14,7. Tá, aqui eu vou ter um número com vírgula. 3 mais ou menos 14,7. Alguém já viu um polígono com vírgula 7 lado?
Então não existe polígono que tenha 26 diagonais. É a resposta que teria que ser dada ali. Tá? Provavelmente vai aparecer numa questão de alternativas, às vezes aparece nenhuma das alternativas anteriores. Qual é o número de lados do polígono que tem 26 diagonais? Aí ele vai dar ele igual a tanto, tanto, tanto. E você vai escrever. Porque daí, olha só, o que é a pegadinha do problema? Certamente eles vão escrever lá o n é igual, porque aqui você pode arredondar, querer arredondar para baixo ou para cima, 14 ou 15. Aí se você fizer 15, vai ser 3 mais 15, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Você vai falar n igual a 9. Porque você arredondou para cima, porque 14,7 é mais perto do 15. E não dá certo. Tá? Não dá certo. Então, não existe polígono que tenha 26 diagonais. Como que eu descubro isso? Resolvendo pelo método de Bhaskara. Se eu não usar esse método aqui, aonde eu vou chegar numa raiz quadrada que não é um quadrado perfeito, eu não sei que esse problema aqui não vai existir, esse polígono, não vai ter como eu saber. Tá? Então essa é a importância. Gente, só para arrematar a aula de hoje. Hoje de manhã a gente foi lá para Paranaguá, foi muito legal. Era um professor da Uninter, um professor de português. Além de ser professor da Uninter, representante lá da empresa, ele corrige provas do Enem, a redação do Enem. Ele é um corretor, porque existem alguns milhares aí de professores que corrigem provas do Enem pelo Brasil afora, porque afinal de contas são 5 milhões, 6 milhões de inscritos no Enem, né? Então não é a inteligência artificial que corrige isso, é o ser humano, tá? Que corrige essa prova. E aí ele estava dando dica para os alunos, então tinha alunos de várias escolas lá, do que não fazer na prova do Enem, na redação do Enem, do que não fazer na redação, tá, gente? E aí quando a gente vem aqui e fala para vocês, por exemplo, aqui está a fórmula de Bhaskara, então a gente vai usar essa equação para chegar na conclusão de que não tem um polígono que tenha 26 diagonais. Professora, para que eu vou usar isso? Para passar no Enem, para passar no vestibular, para passar em um concurso público de nível médio. Vejam bem, vocês estão no ensino médio. Então, a hora que tiver um concurso público, que nem está tendo agora, não sei se é para o Tribunal Eleitoral, eu acho que teve recentemente para o Tribunal Eleitoral, que teve um concurso de nível médio, tá? Então, o que vai cair nesse concurso? Quais são as questões? São questões desse nível aqui que vão cair, certo? Por quê? Porque o que eles estão avaliando? Como dizia o professor lá, que é corretor da redação, eles avaliam se aquela pessoa está pronta para seguir em frente, para avançar. Então, na hora que você faz Enem, vejam só, você está fazendo Enem para entrar no curso de engenharia, de nutrição, de educação física, de medicina, né? Vários cursos, enfim, são muitos cursos, tá? Então, o que eles querem saber quando eles aplicam essa prova? Primeiro que precisa classificar os melhores. Porque você tem 5 milhões de inscritos e você tem, ele estava passando os dados lá, são 960 mil vagas, contando todas as vagas do Brasil inteiro, contando todos os inscritos do Brasil inteiro. Então são 5 milhões de inscritos, vamos dizer aproximadamente 1 milhão de vagas. Gente, 4 milhões de alunos vão ficar fora desse processo. Como que você vai criar? Como que você vai escolher? Vai contar? Vocês sentaram assim, 1, 2, 3, 4, entra. 1, 2, 3, o 4 entra. 1, 2, 3, o 4 entra. Não dá para fazer assim, né, gente? Então tem que ter uma triagem. E ainda não inventaram um processo mais justo
para triar do que você demonstrar os seus conhecimentos naquilo que você quer exercer. Ou seja, você quer fazer uma graduação, que é um curso de nível superior, sair de lá diplomado, você tem que mostrar o mínimo de conhecimento, o mínimo de capacidade de pegar uma equação que foi desenvolvida, sei lá, há 3.000 anos atrás, que desenvolveram essa equação, e que você hoje consegue pegar essa equação e resolver o problema usando essa mesma equação. É isso que eles querem saber. Se você tem a habilidade para entrar num nível que já diz o nome superior, que é superior ao que a gente está fazendo aqui, tá? E continuar, não só entrar, mas continuar e sair um bom profissional, né? Afinal de contas, quando você se forma médico, que tipo de médico você quer ser? Aquele que a gente chama de carniceiro, que vai trabalhar lá e mata trocentas pessoas, ou você quer ser um médico bom que devolve a saúde para as pessoas? Né? Então você está escolhendo uma profissão. Porque você quer ser, que tipo de educador físico você quer ser? Aquele que vai treinar um time de ouro lá da ginástica olímpica, da ginástica rítmica? Né? Ou que outro tipo de profissional que você quer ser? Quando a gente estuda, é sempre com o objetivo de ser o melhor. Então você tem que mostrar, quando está fazendo essa triagem, de que você tem capacidade para ser o melhor. Tá ok, gente? Então por isso que é importante saber aprender tudo isso daqui. Nem que depois que você vai estudar medicina, se alguém quiser ir para essa área do conhecimento, medicina, não vão mais usar a fórmula de Bhaskara depois que tiver se formado. Não se preocupe, médico não usa isso. Mas, antes de ser médico, você tem que passar no vestibular e ingressar numa universidade. Né? E para ingressar na universidade, você vai ter que saber isso aqui. Tá ok, gente? Então, tá aí a importância. Turma, então, não faltem essa semana, repetindo mais uma vez, que daí na sexta-feira a professora vai trazer uma atividade avaliativa sobre equação de segundo grau. Combinado? Então, pode guardar o material.